Você já sentiu que, mesmo recebendo bênçãos, algo ainda estava faltando? Talvez uma inquietação no coração, uma sensação de que precisava retribuir de alguma forma? No fundo, todos nós desejamos mais do que apenas alívio para nossas dificuldades. Queremos transformação real, algo que preencha nosso espírito. Hoje, você vai descobrir a gratidão que transforma. Uma história poderosa sobre como o simples ato de reconhecer a mão de Deus em nossas vidas pode mudar tudo. Um gesto de gratidão não apenas curou um homem, mas revelou o segredo para uma verdadeira transformação espiritual. Se você busca mais do que respostas momentâneas e quer experimentar uma conexão profunda com Deus, este é o momento de abrir o coração. Vamos juntos entender como a gratidão pode ser o primeiro passo para uma vida plena e restaurada. Agora vamos aprender com Jesus Cristo. Mas, antes de começar, confira se você já está inscrito no canal. Os próximos vídeos serão uma série que vai ajudar você a entender muito mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Imagine uma vila no meio do caminho entre Samaria e Galileia, uma região onde diferentes povos viviam lado a lado, muitas vezes em conflito. Em um canto afastado dessa vila, havia um grupo de homens que não podiam se aproximar de ninguém. Eles eram leprosos, marcados por uma doença que não apenas corroía seus corpos, mas também roubava deles tudo o que tinham de mais precioso: suas famílias, amigos e a possibilidade de viverem entre as pessoas. Eles estavam acostumados a viver à margem, como sombras esquecidas da sociedade. Toda vez que alguém passava por perto, eram obrigados a gritar: "Imundo! Imundo!", avisando a todos que não deveriam se aproximar. O isolamento era tão pesado quanto a própria doença. Certo dia, enquanto discutiam sobre a dureza de suas vidas, algo incomum aconteceu. Eles ouviram murmúrios na distância, uma mistura de passos e vozes. Era um grupo que se aproximava pela estrada principal. E no meio daquela movimentação, alguém pronunciou um nome: Jesus. "Vocês ouviram isso?", perguntou um dos leprosos. "Sim, é ele. O homem que cura cegos, paralíticos, até leprosos", respondeu outro, com uma mistura de esperança e dúvida na voz. Os 10 homens se entreolharam. Era como se uma chama, pequena mas brilhante, tivesse acendido dentro deles. E mesmo sem poderem chegar perto, decidiram fazer algo que, até então, talvez nunca tivessem feito. Eles começaram a gritar: "Jesus! Mestre! Tem compaixão de nós!" Era um clamor desesperado, vindo de corações que sabiam que essa era sua última esperança. Eles não podiam correr para Jesus, não podiam tocar nele, mas podiam gritar, e gritaram com toda a força que tinham. Jesus parou. A estrada estava movimentada, mas ele sempre tinha tempo para os necessitados. Seus olhos buscaram a direção de onde vinham os gritos. E ali estavam eles, à distância, suas roupas esfarrapadas e seus rostos marcados pela doença. Jesus não expressou medo ou nojo como muitos fariam. Ele simplesmente olhou para eles com compaixão. O coração dos 10 homens começou a bater mais rápido. O que ele diria? O que faria? Então, Jesus falou, com uma autoridade tranquila: "Vão e apresentem-se aos sacerdotes." As palavras de Jesus foram claras, mas também desafiadoras. Naquele momento, nada em seus corpos havia mudado. Eles ainda podiam ver as feridas em suas mãos, sentir a dor em suas pelis. Ir aos sacerdotes sem estar curado parecia absurdo. Mas havia algo na voz de Jesus, algo em sua presença, que os fez confiar. Com passos hesitantes no início, eles começaram a caminhar. Cada um pensava em silêncio: será que vai funcionar? Será que ele pode realmente fazer isso? Enquanto avançavam, algo inacreditável começou a acontecer. Primeiro, as feridas começaram a fechar. Depois, as manchas desapareceram. O que antes era carne corroída agora estava renovado, limpo e saudável. Os 10 homens pararam, olhando uns para os outros, incrédulos e maravilhados. Eles estavam curados. A doença que os afastava de tudo e todos havia desaparecido. E naquele momento, seus corações se encheram de uma alegria tão grande que não conseguiam conter. Esse momento destaca uma verdade poderosa. Mesmo no desespero mais profundo, quando tudo parece perdido, há esperança em Jesus. Ele ouve aqueles que clamam, mesmo de longe, mesmo quando todos os outros os rejeitaram. Agora, o que eles fariam com essa nova vida? E quem entre eles entenderia o verdadeiro significado da graça que haviam recebido? Imagine o momento em que Jesus,
após ouvir o clamor desesperado dos 10 leprosos, responde com algo surpreendentemente simples: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Para muitas pessoas, aquela ordem poderia parecer estranha, até frustrante. Afinal, Jesus não fez nenhum gesto dramático, não pronunciou palavras mágicas, nem tocou neles para curá-los. Ele apenas deu uma instrução direta, sem nenhum sinal imediato de que algo estava acontecendo. Os leprosos, ainda marcados pela doença, olharam uns para os outros. Eles continuavam com as mesmas feridas, com a pele ainda machucada e as dores ainda presentes. Mesmo assim, a voz de Jesus carregava algo que ninguém podia ignorar: autoridade e esperança. E então, mesmo sem ver qualquer mudança visível em seus corpos, os 10 homens decidiram obedecer. Foi uma decisão extraordinária. Pense nisso. Eles estavam colocando toda a sua confiança em alguém que lhes deu uma ordem aparentemente simples, mas profundamente desafiadora. A fé deles foi testada naquele instante, porque obedecer significava acreditar que algo milagroso aconteceria, mesmo quando não havia nenhuma evidência visível. A caminhada até o sacerdote não era curta. Eles tinham que percorrer uma distância considerável, e cada passo parecia ser um teste. Imagine como foi aquele percurso. Um deles poderia ter pensado: será que estamos fazendo isso à toa? Ainda estou vendo as feridas na minha mão. Outro talvez tenha dito: mas ele mandou irmos, e dizem que ele nunca falha. E assim, passo a passo, continuaram. A cada metro percorrido, talvez estivessem tentando suprimir o medo de se expor aos sacerdotes enquanto ainda estavam doentes. Mas ao mesmo tempo, no fundo de seus corações, uma chama de esperança queimava mais forte. E então, algo aconteceu. Não foi de repente, mas gradual, quase como o amanhecer que ilumina o céu pouco a pouco. As feridas começaram a desaparecer. O que antes era carne machucada e coberta de feridas foi sendo renovado. Suas mãos, seus rostos, seus corpos, tudo foi restaurado, como se nunca tivessem sido tocados pela lepra. Agora imagine a cena. Um deles, de repente, olha para suas mãos e grita: minha pele! Olhem minha pele! Está limpa! Outro examina seu rosto e mal consegue conter a emoção. É um milagre! Ele fez isso! Ele realmente fez isso! O grupo inteiro estava tomado por uma mistura de alegria e espanto. Eles começaram a rir, a chorar e a pular de felicidade. Era um momento que não conseguiriam esquecer pelo resto de suas vidas. A cura aconteceu enquanto caminhavam. Não antes, nem depois, mas exatamente enquanto obedeciam à palavra de Jesus. Isso nos ensina algo profundo: a fé verdadeira exige ação. Eles não esperaram por sinais imediatos. Confiaram e agiram com base na palavra de Jesus. E foi nessa obediência que o milagre aconteceu. Quantas vezes, em nossas vidas, somos chamados a confiar mesmo quando não vemos resultados imediatos? Essa história nos lembra que a verdadeira fé é caminhar, mesmo quando ainda não enxergamos o final do caminho, acreditando que Deus já está agindo por nós. Os 10 leprosos não só encontraram a cura física, mas também descobriram o poder transformador da confiança em Jesus. E esse poder está disponível para todos aqueles que decidem dar os passos necessários, confiando na voz daquele que nunca falha. Coloque nos comentários se você já passou por algo parecido ou conhece a história de alguém que tenha passado por essa situação. Escreva nos comentários e eu vou te ajudar. Continuando. No meio daquela caminhada milagrosa, algo extraordinário aconteceu. Os 10 leprosos, que antes estavam marcados por uma vida de dor, vergonha e isolamento, agora se viam livres de tudo aquilo que os aprisionava. A lepra havia desaparecido completamente e eles estavam curados. A alegria era tão imensa que parecia transbordar em risos, lágrimas e gritos de alívio. Mas, enquanto a maioria continuou seu caminho, ansiosa para mostrar aos sacerdotes a transformação em seus corpos, um deles parou. Seus olhos encheram-se de lágrimas novamente, mas desta vez não era apenas pela cura física. Ele percebeu algo que os outros talvez não tivessem entendido ainda. O que havia acontecido não era apenas um milagre em seu corpo, mas uma mudança profunda em sua alma. Ele olhou para suas mãos, agora limpas e perfeitas, e lembrou-se de como elas estavam cobertas por feridas momentos antes. Sentiu a força em suas pernas, que antes mal conseguiam sustentar seu peso. E então, percebeu que toda aquela transformação não era obra do acaso. Era um presente, um ato de compaixão vindo de Jesus, aquele que havia parado para ouvir o clamor deles,
mesmo quando ninguém mais se importava. Com o coração cheio de gratidão, ele tomou uma decisão. Eu preciso voltar. Preciso agradecer a Jesus. Enquanto os outros seguiam em frente, ele virou-se e começou a correr na direção de Jesus. Cada passo parecia carregado de emoção. Ele sabia que não poderia simplesmente seguir sua vida sem reconhecer quem havia mudado tudo para ele. Quando finalmente chegou onde Jesus estava, o homem não conseguiu conter a emoção. Ele se jogou aos pés de Jesus, como alguém que encontra não apenas a cura, mas a fonte de toda esperança. Com a voz embargada, ele disse: Senhor, obrigado. Obrigado por me curar. Obrigado por me dar uma nova vida. Jesus olhou para ele com ternura, mas também com uma certa tristeza. Ele fez uma pergunta que ecoa até hoje. Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? A pergunta era simples, mas carregava um peso. Onde estavam aqueles que também haviam recebido o mesmo milagre? Porque apenas um havia voltado para reconhecer a bondade de Deus. Jesus então disse algo ainda mais profundo ao homem que estava aos seus pés. Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Naquele instante, ficou claro que o homem não apenas havia recebido cura física, mas também algo muito maior. Ele encontrou salvação. Sua gratidão não era apenas um gesto educado, era a resposta de um coração que reconheceu a graça e o amor de Deus. Essa história nos ensina algo essencial. Quantas vezes recebemos bênçãos em nossas vidas, mas seguimos adiante sem olhar para trás e agradecer? O único que voltou para Jesus nos mostra que o verdadeiro milagre não está apenas no que recebemos, mas em reconhecer quem nos deu tudo. E você? Já parou para agradecer pelas bênçãos que Deus derramou sobre sua vida? Que possamos aprender com esse homem e lembrar que cada milagre, pequeno ou grande, é uma oportunidade de glorificar ao Senhor. Gratidão é mais do que palavras, é um gesto que toca o coração de Deus. Estamos chegando à reta final deste vídeo e percebi que você ainda não deixou o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube continue divulgando nossos conteúdos, permitindo que a gente continue ajudando você. Então, já deixe o seu like. É rápido, fácil e, o melhor, é de graça. Combinado? Continuando. Quando o homem samaritano caiu aos pés de Jesus, em um gesto de gratidão sincera, o momento se tornou mais do que uma simples cena de agradecimento. Foi um encontro profundo entre um coração grato e a fonte de toda misericórdia. O olhar de Jesus estava cheio de ternura e compreensão, mas também de uma leve sombra de tristeza. Ele observou o homem, agora curado, ajoelhado à sua frente, e perguntou em voz alta: Não foram 10 os que foram purificados? Onde estão os outros 9? O silêncio que seguiu foi palpável. A pergunta de Jesus não foi feita com condenação, mas com dor. Ele não precisava da gratidão deles para sentir-se validado. Não era sobre ele. Era sobre o que o ato de voltar significava para os próprios homens que haviam sido curados. Os outros 9 haviam recebido o mesmo milagre, mas estavam tão focados em suas novas vidas que deixaram de reconhecer a fonte da bênção. Jesus lamentava isso, porque sabia que a verdadeira transformação, a mais profunda e eterna, acontecia não apenas no corpo, mas na alma. Eles foram curados fisicamente, mas ainda não haviam compreendido a necessidade de um relacionamento com Deus. Então, ele voltou sua atenção ao homem que estava diante dele. Este era um samaritano, um estrangeiro, alguém que pela cultura da época não deveria sequer estar ali, conversando com um judeu como Jesus. Mas foi ele, o menos provável, que reconheceu a magnitude do que havia acontecido. Com uma voz que misturava aprovação e compaixão, Jesus declarou: Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Essas palavras eram muito mais do que uma despedida. Jesus não apenas reconhecia o gesto de gratidão, ele estava apontando para algo muito maior. Aquele homem não havia recebido apenas a cura de sua doença. Ele havia experimentado uma restauração completa, corpo, alma e espírito. Ao dizer a sua fé o salvou, Jesus estava destacando a diferença entre receber um presente e reconhecer o doador. Os outros 9 homens foram curados fisicamente, mas só o samaritano experimentou o poder transformador de um encontro com Deus. Sua gratidão foi a porta de entrada para um relacionamento verdadeiro com o Criador, algo que ultrapassava qualquer milagre físico. Imagine como aquele homem deve ter se sentido ao ouvir essas palavras. Ele chegou até Jesus como um homem quebrado, doente e marginalizado. E agora, ele partia como alguém não apenas curado, mas restaurado,
renovado e com propósito maior. Essa história nos ensina que as bênçãos que recebemos de Deus são muito mais do que soluções temporárias para os nossos problemas. Elas são convites para um relacionamento mais profundo, uma oportunidade de experimentar a graça e o amor divino de maneira completa. E a gratidão é a chave que abre essa porta. Quando voltamos a Deus para agradecer, reconhecemos que Ele é a fonte de tudo o que temos e somos. É nesse momento que descobrimos que a verdadeira cura não está apenas em nossos corpos, mas em nossas almas, ao sermos reconciliados com aquele que nos criou. Então, que possamos sempre lembrar, toda bênção é um chamado para voltar aos pés de Jesus, não apenas para agradecer, mas para viver uma vida que glorifica aquele que nos dá tudo. Afinal, a gratidão não transforma apenas o presente, ela transforma o coração. E aí, conseguiu perceber o poder da gratidão? Olha só como ela não é apenas um gesto bonito, mas uma chave que pode abrir portas incríveis na nossa vida. Assim como o samaritano que voltou para agradecer, a gratidão nos aproxima de Deus, nos transforma por dentro e nos ensina a valorizar tudo o que Ele faz por nós. Então, aqui vai o convite, não deixe a gratidão passar despercebida. Pare, reflita, olhe para as bênçãos que você já recebeu, grandes ou pequenas, e reconheça a mão de Deus em cada uma delas. É como se a gratidão fosse uma ponte que nos leva para mais perto do coração do Pai. Lembre-se, a gratidão não muda só a sua perspectiva, ela muda o seu coração e transforma a sua vida. Fique atento, porque a gratidão é poderosa. Que tal começar agora mesmo agradecendo pelas bênçãos que Deus já te deu? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.